Não envelhecemos de forma linear como imaginávamos, e sim em idades específicas. Você sabia disso? Eu sou a doutora Fabiana Vanik, médica dermatologista, e hoje eu quero te mostrar o que a ciência descobriu sobre o envelhecimento humano e principalmente o que essa descoberta muda na forma como a gente deve cuidar da pele ao longo da vida. Um estudo recente publicado na revista Nature Aging e divulgado também pelo jornal O Globo mostrou algo que muda completamente a forma como a gente entende o envelhecimento. Nós não envelhecemos de forma linear. Os pesquisadores analisaram milhares de moléculas e microbiomas de diferentes pessoas e perceberam que o corpo passa por picos de envelhecimento acelerado, especialmente por volta dos 44 anos e depois dos 60. Esses são os dois momentos em que o organismo sofre alterações metabólicas, hormonais e inflamatórias mais abruptas. E o que isso significa na prática? Que o envelhecimento não é uma linha reta. Ele acontece em ondas durante anos. O corpo vai se mantendo estável até que, em determinados períodos, ele entra em um processo de aceleração, como se o tempo literalmente pisasse no acelerador. E aí vem o ponto mais interessante. Essas fases não acontecem iguais para todo mundo. Duas pessoas da mesma idade cronológica podem ter idades biológicas completamente diferentes. Sabe aquela amiga que tem 50 anos e parece ter 40? E aquela outra que tem 35 e já sente que perdeu a vitalidade? E não é mais a mesma coisa. A diferença entre elas não é só genética, é como cada uma cuidou do corpo e da pele ao longo da vida. E aqui entra uma das coisas que eu mais repito aqui no consultório. Quem entende o tempo, cuida antes. Porque o cuidado precoce, preventivo, pontual não tem nada a ver com exagero. Ele é sobre ritmo, sobre manter o tecido em movimento, o colágeno em produção e a pele em equilíbrio antes que o colapso aconteça. Quando você deixa de passar muitos anos e decide fazer tudo de uma vez, o processo se torna mais desafiador para você e para mim. O corpo já perdeu parte da capacidade de resposta, a arquitetura do colágeno já está comprometida e a estratégia precisa ser múltipla: bioestimulação, hidratação, reposição de volume, correção de textura, em alguns casos, ou então só o lifting mesmo. É possível, claro, mas exige mais tempo, mais planejamento e mais intervenção. Por isso eu defendo e aplico a ideia de tratamentos pontuais ao longo da vida, ou seja, ao longo dos meses. Esses pequenos ajustes, feitos de forma inteligente, respeitosa e contínua, permitem com que a pele mantenha vitalidade e acompanhe o tempo sem precisar de grandes reconstruções de uma vez só. E é aqui que entra a minha assinatura como médica, porque o meu objetivo nunca é transformar um rosto, é cuidar para que ele mantenha sua identidade apenas com a melhor versão possível em cada fase da vida. Para mim, o envelhecimento não é o vilão. O problema é o desequilíbrio entre o tempo que passa e o cuidado que não acompanha. E como a gente bem viu nesse estudo, aos 44 anos há uma mudança importante na produção de proteínas estruturais, especialmente do colágeno 1 e 3, que garantem firmeza, e a elastina, que dá elasticidade. É quando muitas mulheres percebem que a pele está diferente, a textura mudou, ou que o contorno começou a ceder. A gente não pode esquecer que o ácido hialurônico também vai se perdendo e vai caindo ao longo dos anos, e isso faz toda a diferença no glow, na hidratação da superfície da pele. Já depois dos 60 anos, o corpo entra em uma fase de reorganização sistêmica. Os hormônios caem, o metabolismo desacelera, a inflamação de baixo grau aumenta. Tudo isso interfere diretamente na regeneração dos tecidos. Mas perceba, essas fases são inevitáveis. O que muda é como você chega nelas. E aqui vai um paralelo que eu gosto muito de fazer com meus pacientes. Cuidar da pele é como cuidar da sua saúde física. Em geral, eu oriento que eles tenham uma equipe disciplinar. Se você faz atividade física regularmente, mantenha a força, a flexibilidade, a resistência. Agora, se você fica 10 anos sem treinar e resolve voltar, o corpo sente. Demora mais, precisa de mais estímulo, mais tempo de recuperação. Com a pele é exatamente igual. Os estímulos regulares, como os lasers, bioestimuladores, ultrassom microfocado, preenchimentos,
mantém o metabolismo da derme ativo e a pele responde melhor. Sem eles, a pele perde ritmo, a produção de colágeno despenca e o processo de reconstrução se torna muito mais demorado. E sabe o que é curioso? Muita gente acha que só deve procurar o dermatologista quando algo incomoda ou quando tudo já mudou. Mas o melhor momento de tratar é antes de incomodar, antes de todas essas mudanças acontecerem. Quando o tecido responde bem, quando os estímulos são mais simples e os resultados muito mais naturais. Essa mentalidade preventiva muda tudo. Ela tira o peso do tratamento estético e transforma o cuidado com a pele em um processo de manutenção, não de correção. A consistência e a constância faz toda a diferença. Isso é o que eu chamo de envelhecer com estratégia. E aqui eu quero abrir uma reflexão. A gente fala muito sobre envelhecer bem, mas o que isso significa? Para mim, envelhecer bem não é parecer mais jovem a qualquer custo, é ter uma pele que reflete vitalidade, coerência e história. E isso só é possível quando o cuidado é constante e correto. Quando cada fase da vida é respeitada e estimulada de forma certa, isso faz toda a diferença. Eu vejo aqui no consultório mulheres de 25, 30, 40, 50, todas com histórias diferentes, mas a mesma pergunta. Doutora, ainda dá tempo? E a minha resposta é sempre a mesma: sempre dá tempo, mas quanto antes você começar, mais leve vai ser o processo. Porque cuidar da pele não é vaidade, é autocuidado, é saúde, é envelhecer com autonomia. E isso é algo que não se constrói, não de um dia para o outro, mas ao longo dos anos, com constância e com equilíbrio. Então, se eu puder te deixar uma mensagem com esse vídeo, é essa: não espere o tempo te dar um susto para começar a cuidar. Antecipe-se a ele, porque quando você cuida antes, o envelhecimento deixa de ser uma ameaça e passa a ser uma transição natural, bonita, leve, coerente e cheia de identidade. Se esse vídeo te fez pensar, compartilha ele com alguém que está adiando os cuidados e acha que ainda não precisa deles.